Então, o que nós vimos na aula passada? Né? Nós construímos o que se chama o homomorfismo de Weyl. Né? Nós pegamos I de G e K de G, as funções K multilineares, simétricas y multilineares y simétricas definidas sobre a álgebra de Lie. K veces aquí. Y que son ad G invariantes. Lembren, esto era que f de ad G V1 ad G VK é a mesma coisa sem as adjuntas, né? Ou seja, f de V1 VK. ¿Sí? Então, construímos um homomorfismo entre IK de G. Então, temos então um fibrado principal, né? F. Enfim, não. Temos então G. E passo total e a base, um fibrado principal. Então, o homomorfismo de Weyl é um homomorfismo de álgebra. Bom, em princípio vai de cada subespaço, né? Ou seja, é um homomorfismo de álgebras graduadas, de fato. Ou, se vocês preferem, né? Das álgebras graduadas. E a questão é que, como construímos? Colocamos uma conexão principal no fibrado e depois mostramos que a construção não depende da conexão. Ou seja, é realmente um invariante do fibrado. Né? Dois fibrados isomorfos têm as mesmas classes características. Né? Para um tal F, então, para um tal F, nós temos W de F. Então, se esse aqui está em IKG, né? Então isso está em H2KB e se chama classe característica. Associada ou relacionada com F. Para cada F, uma classe característica, um invariante topológico. Claro que parece que tivéssemos um monte, né? Mas a questão é que tem que ser as G invariantes. Isso restringe a quantidade dessas funções muito. Né? Agora vamos ver como construir todas elas nos casos clássicos. Né? Para os casos que nos interessam, na verdade. Muito bem, eu queria falar um pouquinho sobre fibrados associados. Né? Já vimos um pouco de fibrados associados. Então, o que é um G fibrado? Né? Então, um G fibrado, o que precisamos? Precisamos, então, uma fibra, um espaço total e uma base. Sim? Precisamos também uma ação ρ de G
uma ação à esquerda na fibra. E funções de transição, né? Dados então U e V abertos que se intersectam na base, temos então as xi UV que vão de U da interseção em G. Né? E as cartas, as funções, as mudanças de coordenadas, né, estão dadas, ou são totalmente determinadas por estas funções de transição. ¿Sí? Phi de x v vai ser um x, então aqui é phi u, phi v inversa, né, é um troço assim, ρ de xi u, com a notação nossa, vamos escrever tudo assim, xi u v de x agindo no vetor v. Então, temos o fibrado, temos as mudanças, a gente viu que era melhor escrever a função de transição caindo em G e não caindo nos homomorfismos, nos difiomorfismos da fibra. Agora vamos ver por que isso é interessante. Né? Um dos motivos pelos quais isso é interessante. Então, essas duas coisas, temos a função de transição, mas, na verdade, é supérfluo. Se vocês têm a função de transição, essas funções de transição satisfazem as condições de ciclo. Se vocês trocam U é a identidade, UV é a inversa de VU e a composição de duas dá a transitividade, né? A condição de ciclo. Mas é supérfluo. Como assim? O que acontece é o seguinte, se vocês têm ρ, se vocês têm uma tal ρ, e vocês têm uma tal xi, claro que temos uma base também, U e V são abertos à base, né? Vocês podem construir uma E de forma tal que seja o espaço total de um fibrado, de um G fibrado, com fibra F e funções de transição xi. Vocês fazem amarra, ou seja, vocês definem a união de coisas assim, né? Sim? Vocês definem uma união de coisas assim disjuntas, né? E vocês identificam elas via as funções de transição. Vocês dizem que dois elementos são os mesmos, existe uma função de transição que leve um ou outro assim. Sim? Isso é o E, e assim definido dá um fibrado, um G fibrado. O que isso permite? Então, observem que desde esse ponto de vista parece meio estranho. Isso aqui é mais natural. E esse ponto de vista temos um bocado de funções de transição. Mas por que é útil isso? Vocês podem pensar assim agora. Vocês têm ρ e vocês têm xi UV. Um bocado de funções. Sim? Então, com isto, vocês constroem o fibrado. Agora, essas duas coisas estão desacopladas. Ou seja, as xi-UV não dependem da ρ. Nem a ρ depende das xi-UV. Então, vocês podem trocar a ρ e vocês têm outro fibrado. Sim? Basta trocar a ρ e deixar as mesmas funções de transição que vocês constroem outro fibrado. Esses são o que se chama fibrados associados. Sim? Ou seja, eu posso pegar agora outra coisa aqui e vou ter outro fibrado.
Mas as funções de transição é delas mesmas. Fibrados que se construyen así se llaman asociados. Caso particular es cuando yo pego como Rho a multiplicación, como pego como Rho agora, então caso particular. Basta pegar como Rho, como F' G, o próprio G, e como Rho a multiplicação. Como, seria como rolinha, né? O que ficou? Bom, ficou F' e G. Então ficou um G, E' e G. E, desculpe, aqui. Tudo na mesma base. A base não se mexe, né? Não se mexe porque isso aqui depende da base, está fixo. Né? Então o que temos? Temos um fibrado deste tipo, fibra G, e a representação Rho, né? A ação Rho, age por multiplicação, em particular age livre e transitivamente nas fibras, porque é a multiplicação simplesmente. Ou seja, isso é um fibrado principal. Sim? Isso que quer dizer? Que qualquer G fibrado tem associado um fibrado principal, construído desta maneira. Isso, então, o fato de ser por multiplicação diz que um fibrado principal. Todo fibrado, todo G fibrado tem associado um fibrado principal. Sim. Sim. Sim, porque aí é que está, né? As funções de transição, isso que está aqui determina tudo. Você constrói ele assim. Esta é a definição do novo fibrado, do novo... Bom, você está definindo assim. Ou seja, a coisa é assim. Olha esta maquininha que está aqui, né? Você pega Rho e pega as funções de transição. Aí você define é assim. Pronto. Aí tem um fibrado. Ele é único por construção. Ele é construído dessa maneira. Mas isso é por construção, né? Por... Uma pergunta diferente. Eu sei que você é que construiu você está falando desse fibrado só. Se eu tinha perguntado, você tem um ciclo associado. Você constrói, dando um ciclo, você consegue construir um fibrado assim. Então, minha pergunta é se o fibrado que você obtém é único. Sim. Sim, porque as funções, o fato de ser cociclo, te diz que as trivializações locais têm que ser assim. Essas têm que ser as trivializações locais. E você como cola as trivializações locais? Com os cociclos. Meio tautológico. Né? Eu acho que dá para ver que a transição das cartas tem que ter essa forma, mas não a forma das cartas em si. Não sei se As cartas, por ser... Mas por ser um G fibrado, as cartas têm que ser dadas assim. Essas são as transições. Tem que, em geral é assim, né? Em geral seria X e aqui alguma G que depende de X e V. Agora você já, em vez de escrever assim, escreve assim, né? Então, as GX são um difiomorfismo da fibra. Sim? Mas em vez de você escrever como difiomorfismo da fibra, você manda, porque isso em geral para um fibrado, sem ser um G fibrado. Aí a gente não quer isso, a gente quer restringir. Que não que seja todo difiomorfismo da fibra, mas um grupo em particular. Mas como eu falei, é melhor considerar esse grupo de maneira abstrata. E não que vai parar num subgrupo dos difiomorfismos da fibra. Em vez de trabalhar com os difiomorfismos da fibra, é bom trabalhar com um grupo abstrato. Aí isso faz nascer a noção de G fibrado. Agora um grupo abstrato, claro, mas este grupo tem que se injetar de alguma maneira nos difiomorfismos da fibra. Quem injeta o grupo é isso aqui, é a ação.
Então, uma vez, G fibrado já vem com esta mudança de carta. Um G fibrado é isto. Tem que ter esta ação para ser um G fibrado, por definição. Não, mas não sei se fica claro que as cartas em si, porque se eu estou dizendo que é o mesmo fibrado, não basta ter as mesmas funções de transição, ou basta isso? Quando você escreve assim, com esta representação, sim. Tem que ter a mesma fibra, a mesma ação e as mesmas funções de transição. Isso te dá um único fibrado. Si hay dos fibrados con las mismas funciones de transición, podemos definir un dimorfismo como de identidad de las figuras. Olha esta seta aqui. Você precisa das duas coisas. ¿Sí? Puedo empezar con un fibrado abstracto sin eso y después construir las funciones de transición. Puedo tener otras funciones de transición y que son exactamente esas. Esa es la pregunta. Um fibrado abstrato, em princípio, não tem isto, né? Em princípio, tem isto. Ou seja, você tem uma função, essas G que fazem, vão de U interseção V nos difeomorfismos da fibra. Mas não é bom trabalhar. Isso aqui é muito grande. Isso aqui é intratável. Então, o que a gente pede? Pede um grupo menor. Mas não é bom pedir um subgrupo dos difeomorfismos da fibra, porque isso depende da fibra. Então, a gente se abstrai disso e pede que caia, pede alguém no meio. Então, pede um G aqui e este sim, um homomorfismo nos difeomorfismos. Quem está aqui é o Rho. E quem está aqui é o Xi. Então você separou as funções, o que eram as funções de transição completamente gerais, agora viraram duas coisas independentes. A ação na fibra e as funções de transição agora vistas dessa forma. Estas duas coisas determinam um único fibrado. Sí, por construcción existe el fibrado, pero puedo construir un fibrado y puedo tener trivializaciones, una familia de trivializaciones. É o mesmo fibrado. Claro, y eso es la pregunta. Isso é o mesmo fibrado. E é meio tautológico, porque o fibrado como tem que ser localmente, né? Tem que ser assim, né? Ou seja, já pega um fibrado assim e observa que esse fibrado satisfaz esta propriedade. É único. Mas então, em particular, um fibrado, um G fibrado, tem associado a ele um fibrado principal. Ou seja, que é reflexivo, né? O fibrado principal também tem um fibrado, um monte de fibrados associados. Que é o que precisam, né? Então vamos olhar agora o sentido contrário. Suponha que vocês têm um fibrado principal. Sim? Ou seja, vocês têm G, E, linha, B. Ou E, B. Um fibrado principal. Bom, o que quer dizer isto, né? Bom, vocês têm as Xi UV de U interseção V em G e também tem Rho, só que Rho já vem com G, é simplesmente a multiplicação. Então, Rho multiplicado. Então, se você me dá qualquer variedade F onde G esteja agindo via uma ação Rho, ou rolinha, então eu construo um G fibrado com fibra F. Como constrói? Assim. Mas tem uma maneira mais legal de construir que assim. Que é o seguinte. Peguem esta variedade agora. Peguem E vezes F. Então, eu afirmo que aqui tem uma ação livre por G. G age aqui. Como assim? G agindo num E
F é quem? Bom, em E é um fibrado principal. Temos a multiplicação à direita pela ação do grupo. Então eu posso fazer isso. E F, bom, em F temos a ação Rho. Ou seja, aqui temos G, que eu vou escrever assim, uma ação à esquerda, né? F. Então temos uma ação nesta variedade por G. Esta ação é livre. Por que é livre? Porque G age livremente em E. Então, como age livremente em um fator, age livremente em todo. Então eu posso quocientar, né? Isso diz que é F dividido por G, por essa ação, que na verdade a gente vai denotar assim. Na verdade não vamos trabalhar com isso, né? Só um comentário para o que vem depois. Vamos escrever assim. Isso que está aqui, este é nosso E'. E E' vira um F fibrado. Um G fibrado. É um G fibrado com fibra F. ¿Sí? Así es que se relacionan o fibrado de bases com o fibrado vetorial. Um fibrado, se vocês têm um fibrado vetorial de um eje, vamos dizer que seja sobre eje e que seja de posto K. Ou seja, as fibras têm dimensão K. Ou seja, é um fibrado principal com grupo GLKR. Então, nós construímos um fibrado principal, que é o fibrado associado a este, que é o fibrado de bases de E. Isso que está aqui é simplesmente um fibrado com este grupo estrutural. Este agora é um GLKR fibrado. Fibrado principal. Agora eu posso voltar para trás. Eu posso fazer esse aqui age nos vetores de RK. Né? Então isto é isto que é E. Essa construção serve para definir classes características de G fibrados quaisquer. Agora você, dado um G fibrado, define as classes características como as classes características do fibrado principal associado a ele. Em particular, os fibrados vetoriais têm classes características que como é o diagrama então? Então definição aqui as classes características de um G fibrado são definidas como as classes do seu fibrado principal associado.
Não entendi. Em termos de fibrado, você pegou essas trivializações. As trivializações vêm com o fibrado. Mas eu poderia pegar outra, né? Aí você vai trocar o fibrado. Exatamente, mas... Então, Não, aqui estou falando, pega um fibrado, um G fibrado fixo. já tem o meu... Já tem seu cociclo, né? Já vem com as suas trivializações, em particular, não só vem com este também, por definição, né? Então, esta definição de classes características para G fibrados quaisquer, simplesmente a classe característica do fibrado principal associado. Muito bem. Mas para fibrados vetoriais, tem um atalho. Tudo o que nós fizemos, poderíamos ter feito diferente para espaços vetoriais, para fibrados vetoriais, e poderíamos ter feito tudo muito mais rápido. Tem um atalho. Observen que diz esta definição, né? Esta definição diz que se eu quiser calcular as classes características deste fibrado, eu tenho que vir aqui, pegar uma conexão aqui em cima e calcular as coisas aqui em cima. Bom, então aqui precisaria de uma conexão. Aqui. Que é a mesma coisa que uma conexão principal, né? Bom, para fibrados vetoriais isso não é necessário. Por quê? Porque aqui temos a conexão linear, a conexão afim de fibrado. A conexão afim permite não ir aqui em cima. Vocês não precisam fazer isto para fibrados vetoriais. Vamos ver como. Então, fibrados vetoriais. Um atalho. Ou seja, o que vamos fazer agora vai ser esquecer tudo que nós fizemos e mostrar que as classes características podem ser definidas com a conexão linear. ¿Sí? Mas vocês vão ver que, na verdade, eu vou estar trapaceando. Que, na verdade, por trás, sempre vai ter este fibrado. Só que não vamos precisar realmente trabalhar com ele. Construir ele, construir as coisas. Não precisamos subir aqui. Mas que sempre vai estar subjacente. Então, façam o seguinte, né? Então, o que temos? Né? Temos uma conexão. A conexão... então, qual é a nossa situação? Vamos fazer para fibrados reais. Pode ser para fibrados complexos, é a mesma coisa, né? GK, E, B, P. Nosso fibrado vetorial. Então, o que temos? Temos uma conexão. O que é uma conexão? Já vimos isso. Ele pega campos em B e seções em E e me dá uma seção em E. Ele é tensorial aqui e uma derivação aqui. Sim. Nós já vimos isso. Agora, e nós vimos os símbolos de Christoffel, que existem aqui também. Por quê? Bom, peguem então Xi1, Xk, uma base local do fibrado, né? Ou seja, cada Xi está definida de U em N, e em cada ponto de U são diferenciáveis e em cada ponto são independentes. ¿Sí? Uma base local do fibrado. Então, nós podemos escrever assim agora.
que é isto? Bom, isso aí não sei o que é, mas é um elemento daqui e, portanto, uma combinação linear destas. Sim? Não sei o que é. Mas... Agora, esta que está aqui é tensorial em B, nesta variável. Isso quer dizer que todas estas que estão aqui são unformas. Certo? Isso que está aqui são unformas. Simplesmente porque é tensorial aqui. Se eu multiplico x por uma função aqui, a função sai para fora. Então, isso aqui são unformas. Sim? Certo? Mas, claro, se eu mudo a base, estas mudam. Esta aqui depende dessa base que eu peguei. Então, vamos chamar essa base de E. E vou botar aqui um E para indicar que essas formas dependem de E. Aqui é onde que eu falei que está subjacente o fibrado de bases, né? Esse E que está aí é uma seção local deste fibrado, não deste. Sim? Cada uma destas é uma seção local de E. Mas todo isto é uma seção local das bases, ou seja, estamos trabalhando em forma escondida aqui. Mas então, olhem para isto, né? Esqueçam do que escrevi e olhem para isto. O que é isto? Bom, isto é uma matriz de unformas. Ou seja, eu defino W de E como a matriz gama I J de E. O que é esse troço? Esse troço é uma unforma com valores nas matrizes. Sim? Isto é uma unforma sobre B, mas com valores nas matrizes, que é Rn vezes N, K vezes K. É uma matriz de K por K, sem nenhuma restrição. Nenhuma restrição porque eu não estou pedindo nenhuma restrição nessa base, só que seja uma base. Sobre as bases, o grupo que age é GLKR. Sim? Então estou pensando isto como um fibrado vetorial, onde este grupo está agindo. Então, graças à conexão afim, nós construímos uma matriz de unformas. Sim? Isto é justamente o que nós fizemos antes, né? Por quê? Quem é a álgebra de Lie deste grupo? Esse grupo, isso aqui está dentro de RK vezes K, das matrizes de K por K. Mas é aberto. Como subconjunto das matrizes, é um conjunto aberto. Se vocês perturbam uma matriz inversível, continua inversível, né? Não só é aberto e denso. Então, ele é um aberto e denso das matrizes, né? A álgebra de Lie, portanto, é o mesmo espaço. A álgebra de Lie é... E isso é exatamente o que temos, né? Então, agora eu posso tirar isto e colocar G. Oi? Como produto matricial. Isso. Matrizes. Matrizes mesmo. Isso. Uhum. Então, vejam como é tão parecido ao que tínhamos construído antes. Com uma coisa diferente e fundamental. Aqui temos a base e não temos o fibrado. A conexão principal é uma conexão sobre aqui, não sobre aqui. A ideia toda do homomorfismo de Weyl é que as formas que estão aqui se projetam,
Aqui não precisamos projetar nada, já moram aqui. Sim? Muito bem. Agora observem. Isso é fato geral também. Dado qualquer conexão linear no fibrado vetorial, tem automaticamente o seu tensor de curvatura. Como está dado, são só duas derivadas. Então a gente define o tensor de curvatura, que é simplesmente derivar mais uma vez. Ou seja, o tensor de curvatura mede a comutatividade da conexão. Vamos ver, isso aqui é isso. Porque, bom, a gente quer estudar uma coisa assim, mas isto não serve. Por que não serve? Porque não é tensorial em Y. ¿Sí? Quando vocês colocar uma função aqui, vai sair para aqui e aí vai ser derivada pelo x. Certo? Então, vocês tentam consertar fazendo isso, né? Mas isso ainda não serve, e o que sim serve é isso. Isso sim é um tensor. Um tensor antissimétrico, obviamente, é antissimétrico em x e y. Exercício, verifiquem que isto é um tensor em x e y. Essa conexão só existe nos fibrados vetoriais? Sim, em princípio sim. Por quê? Porque quais são as condições disso? O que tem que satisfazer? Tem que ser tensorial aqui e linear aqui. Você tem que somar e multiplicar, e tem que ser uma derivação. Você precisa somar e multiplicar por funções. Isso aqui tem que ser um fibrado vetorial. Não existe nada tão bonito quanto isso em fibrados gerais. Por isso que você tem que ir ao fibrado principal. Aqui, vamos ver que aqui não precisa. Então, exercício. R é tensorial. É um tensor não só em x e y, mas também em xi. É um tensor em todo mundo. Isso. Ou seja, vejam que curioso, né? Porque a conexão não é tensorial aqui, é uma derivação aqui. Mas quando vocês fazem esta continha, aí vira um tensor. Se chama tensor da conexão. Às vezes vocês podem ver isso escrito assim. Mas o que tem a ver isso com esta que está aqui? Bom, é só derivar. Né? A única coisa que vocês precisam é pegar esta expressão e derivar mais uma vez. Certo? E usar o que vocês sabem, né? Por exemplo, quem é isso? Que é isso? Bom, aqui é a soma sobre J, né? É a derivada em relação a x da soma sobre J da gama e J. Vou omitir o E só para escrever menos de xi J. ¿Sí? Isso aqui é R linear, então essa soma sai para fora. ¿Sí? Certo? Agora, isso aqui é uma função, isso aqui é uma seção, é uma derivação, portanto, isto é soma sobre J de x de gama e J de y, xi J mais gama e J de y, x xi J. ¿Sí? Bom, continuem. Isso aqui agora escrevam de novo como que está aqui.
com outro índice. Aqui temos uma coisa assim. Ou seja, isso aqui o que é? Vou separar isto, vou escrever assim. Porque eu quero trocar aqui. Bom, agora estão separados. Então vou trocar. Esse aqui é só quem está somando, eu vou colocar R em vez de J. Isso porque aqui eu vou escrever isto em função do índice R. Então o que temos? Temos soma sobre R, x de gama I R y, xi R, mais a soma sobre R também, sobre I J. Né? Pois é, mas então soma sobre J, gama I J y, e aqui agora eu vou escrever assim, uma soma sobre R, soma sobre R, a soma sai para fora. Soma sobre R, e aqui fica gama I R de x, xi R, certo? Agora puxo todo para fora, puxo esse xi R e este xi R juntos e tiro a somatória daqui. Pronto. Sim? Então, o que é isto? Bom, vejam o que fica, né? Fica isto menos a mesma expressão trocando x com y. E menos depois isto com o colchete. Isso que está aqui com o colchete. Sim? Esta parte, a parte trocando com y e o colchete, é justamente a diferencial desta forma. Certo? Ou seja, isso que está aqui aqui eu só fiz um termo, né? só calculei isso. Tem que calcular os três e colocar tudo junto. Então o que fica, né? Fica a soma sobre R de quê? De justamente a diferencial de gama I R em xy. Esta é esta primeira parte, a outra e o colchete. Mais que mais gama I J x, gama I J I R y menos gama I J y gama I R x. É isso? Vezes certo? Oi? Pode ser, sim. Onde? Eu só copiei. Eu errei aqui, você está dizendo? Como é que é? Como se dice partiu? Não entendi. Ah, não se perdeu. Não se perdeu. Soma sobre J. Mas está errado, os índices estão todos errados. Que é o que ele está falando. Aqui. Espera aí. Aqui você está falando aqui? Ah, essa que está aqui. Ah, estou trocando e é verdade. Quem foi J, aqui vira J, né? XJ e outro é isso. Isso. Aqui então é J. E outro também. Agora, o que é isto?
Esto es un producto de matrices. Aqui são do x e do y. Isso aqui é um produto de matrices. ¿Sí? E estamos fazendo menos o produto trocado. Isso é o cochete das matrices. Agora, isso que está aqui, então, era a ômega, né? Então, eu escrevo isso assim. De ômega de xy como matriz, né? E aqui, então, é o produto de... Essa é ômega de novo. Então, isto aqui é mais ômega de x ômega de y. Isto no lugar I eje. Xi eje. Em outras palavras, eu chamo agora, eu escrevo, em vez de escrever isso assim, eu escrevo assim. Eje x, y, xi i, soma de ômega I eje x, y, xi eje. ¿Sí? De novo, isso que está aqui é uma combinação linear destes vetores. Bom, eu escrevo assim, essa combinação linear. Esto que está aquí es antisimétrico en x e y, por tanto, y un tensor, por tanto, estas son dos formas. Se llama a dos formas de curvatura. Claro que depende tudo de E. Mas a conta que acabamos de fazer diz exatamente quem é esta. E olhem o que ficou. Ficou ômega E de ômega mais ômega ômega. Mas aqui todo com E, né? Tudo depende do frame, da base de seções locais que a gente pegou. Sim? Isso é a conta que acabamos de fazer. Na verdade, é a mesma conta que a gente já tinha feito, só que sem subir. Só em B. Oi? Isso. Mas tinha algumas funções, como ser horizontal. Pois é, mas isso só faz sentido lá em cima, no fibrado principal. Aqui não tem horizontal, não tem nada. Estamos embaixo. Ótimo. Mas estamos usando uma coisa muito forte, que é a existência disto, né? Isso em geral não existe. Para fibrados quaisquer não existe. Mas para fibrados vetoriais sempre existe. Como, por exemplo, basta colocar uma métrica riemanniana aqui. Essa é a conexão de Levi-Civita dessa métrica. Existe, sempre existe. Então, isso aqui eu ia deixar como exercício e eu acabei fazendo. Muito bem, então, esse era o primeiro exercício, mas façam esse exercício. Né? E, bom, agora podem sair fazendo contas muito iguais a estas. Né? Por exemplo, exercício. Quem é diferencial de ômega? Esta é a identidade. Essa aqui é a equação de estrutura. Nós acabamos de provar a equação de estrutura. E quem é a diferencial? Eu vou insistir colocando E. A diferencial se escreve assim: ômega E, wedge, ômega E, menos
ômega e wedge ômega E. Esto é o equivalente à identidade de Bianchi. Esa é a original identidade de Bianchi para variedades riemannianas. Como caso super particular, vocês podem pegar aqui o fibrado tangente de uma variedade riemanniana. E essa é a identidade de Bianchi. Muito bem. Outro exercício. O que acontece se vocês mudam a base? O que acontece se pegam uma outra base E'? Bom, como vai ser uma base, tem que existir, né? Então agora eu vou pegar outra. No mesmo aberto. Bom, então existe uma matriz, em cada ponto existe uma matriz de mudança de bases. ¿Sí? Que leva uma na outra. Mas em cada ponto vai variando essa matriz. Ou seja, agora temos G de U em GLKR, de forma tal de que o que tem que ser. Bom, espera, vou tirar daqui porque estou fazendo uma salada. Não vai dar para entender. Ixi. Você vai entender. Então, o que acontece se pegamos outra, né? Então, pegamos E', xi 1', xi K', temos então G, uma função de U em GLKR, que dá a matriz de mudança, ou seja, isso que está aqui age nas bases também, né? Leva uma base na outra, ou seja, E' é E vezes G. Isso é a mesma coisa que dizer que eu simplesmente estou escrevendo xi e linha como uma combinação linear das outras. G e E. Mas estas são funções. Sim? Muito bem. Então, dois exercícios. Exercício. Como muda este, né? Como muda este? Bom, obviamente tem que pegar isso que está aqui e plugar na conexão e ver como muda. Plugar aqui, usar que uma conexão e ver como muda. E isso dá a seguinte formulinha. Uma forma de conexão linear, né, muda assim. G menos 1 dg mais adjunta. Adjunta nas matrizes. Matrizes não comutam, né? O produto não é comutativo, então tem sua adjunta. Não é trivial a adjunta. Muito bem, então observem que aqui aparece a diferencial desta função. Tem que aparecer, né? ¿Por qué diferenciable? Porque estou pegando tudo diferenciável. Estes campos são diferenciáveis e os outros também. Então a matriz de mudança é. Para isso basta pegar a base dual desta, que também é diferenciável, e isso que está aqui, e calcular uns elementos na base dual dos outros, e te dá todos estes. Muito bem? Então, observem que aqui tem uma diferencial, que tem que aparecer porque é uma função, né? Mas como muda a curvatura?
só com a adjunta. E faz sentido, porque isso que está aqui é uma diferencial. Então, esta diferencial que está aqui morre, porque a diferencial ao quadrado é zero. Ou seja, isso aqui é adjunta ômega de E. O que isso quer dizer? Mesmo problema de antes. Claro, faz sentido. Tudo que a gente definiu depende da base, depende do frame S. Depende de E. Como depende? Bom, uma forma de conexão depende com a diferencial, mas na outra não. Sumiu. Mas ainda depende. E a gente quer que não dependa. Como não depende? Pegando um polinômio, pegando uma função H invariante e calculando em ômega. Então, se f está em IK de G, eu posso fazer exatamente como fizemos antes, f de ômega. Ômega depende de E, mas f de ômega não depende de E, porque justamente estamos matando a adjunta. Coisa linda. Né? Então, isto não depende de E. Mas observem que agora estamos embaixo. Não precisamos projetar. A palavra projetar não apareceu, porque nós não vamos projetar. Então, nunca saímos de baixo. Todas estas formas, ômega, as duas ômega, são formas aqui. São formas que dependem da base. Sim, dependem da base desta maneira. Inclusive com uma diferencial. Mas a curvatura matou a diferencial. ¿Por qué estamos pegando a diferencial? Con eso matamos esta parte. A curvatura matou a diferencial. E F matou a adjunta. Agora não depende mais da base. Bom, como vocês devem imaginar, essa forma é fechada. Por que é fechada? Por isto. Exercício. Y es fechada, ejercicio, f de ômega é fechada. Y por tanto, podemos pegar a clase de cohomologia de f de ômega. Isto agora mora exatamente onde morava a anterior. Só que não estamos projetando nada. Mas tudo isso depende de alguém. Depende da conexão. Bom, não vai surpreender vocês se eu falo que não depende da conexão. E a prova é muito bonita também. Então, esse é um exercício, usem Bianchi, aqui simplesmente. Isso não é o exercício, né? O exercício é este. Isso aqui é óbvio porque é fechado. Né? Isso aqui é uma classe de cohomologia. Então, o bacana é que... Então, o bacana... A classe... Não o f de ômega, mas a classe de f de ômega não depende de isso.
E como vocês provam, o espírito é exatamente o mesmo que o espírito do homomorfismo de Weyl. Vocês definem, bom, suponham que vocês têm duas. Agora vocês definem isto, que simplesmente, vou colocar em cima, porque embaixo tem o x, né? Uma conexão não é um tensor. É tensorial aqui, mas não é tensorial aqui. Porque é uma derivação aqui. Mas se vocês lembram, né, a parte, quem é isto? Né? Isto é x de f de xi mais f nabla x xi. ¿Sí? Eso é uma derivação, ser uma derivação. Agora, isso que está aqui não depende da conexão. Isso quer dizer que quando eu subtraio duas conexões dá um tensor. Isso que está aqui é um tensor. Isso aqui é tensorial em E. Porque um mata esta parte do outro. Isso aqui é um tensor. Então, mas aqui é meio estranho, porque temos mais um parâmetro. Então, o que a gente faz? A gente pega esta variedade. Desculpa. Então, o que temos? Temos B e temos E aqui. Agora, o que eu vou fazer vai ser pegar esta variedade. Faltou aqui. Não, estava certo. Isso. E aqui a projeção ao primeiro fator. Então, temos o pullback. Aqui temos essa conexão. Aqui temos o pullback. De fato, temos uma família a um parâmetro dessas conexões. Né? Temos o pullback aqui dessa conexão. Então, agora vamos definir estas. Né? E t de x igual a xt. Isto vai no sentido contrário. Né? Estas vão de B em B vezes R. Estas são conexões aqui, né? Estas são conexões descentes aqui, né? E o que acontece é que isto é isso. Vamos chamar aqui, vamos chamar esta de nabla. Isto é isto. E a outra é esta. Todas, tanto a uma forma de conexão como a curvatura, estão relacionadas via estes pullbacks. Em particular, com 1 e com 0. Ou seja, o que estou dizendo, mais nada, é isso. Então, o que estou dizendo é que ômega 0 ou encima, né? Ômega 0 I 0 estrela do ômega chapéu. E mesma coisa com o 1. Bom, mesma coisa com as Fs. Mas
estas, obviamente, a I0 e a I1 são homotópicas. ¿Sí? Aqui está a homotopia. Esta é a homotopia entre as duas. Então, I0 e I1 são homotópicas, uma numa e mesma coisa para outra. Se vocês lembram como se comportava o pullback com as classes de cohomologia, ele comuta, né? A definição é essa, do pullback aqui nas classes de cohomologia. Então temos isto. Aqui, desculpa, aqui assim. E aqui também. Mas essas duas funções são homotópicas. E se vocês lembram do curso de análise em variedades, nós mostramos de que elas induzem a mesma classe de cohomologia quando são homotópicas. Ou seja, isso é igual a isso. Assim como poderíamos ter feito toda a teoria sem usar fibrados principais. Claro que só teríamos feito classes características para fibrados vetoriais. Nós fizemos classes características para qualquer G fibrado, de fato. Mas que não está por trás, ¿qué? Sim, porque se você lembra como era para provar que são homotópicas, a gente constrói uma forma. Isso era bem delicado. Bom, era delicado provar isso. Não me lembro como se chamava, tem um nome isso. Mas que quando a gente escrevia a diferença de duas, escrevíamos como uma diferencial. Isso é uma proposição que a gente provou no curso de análise em variedades. Sim, está o teorema fundamentado para Oi. Sim. Por isso que nós precisamos vir aqui. Assim, porque esta conexão depende de T. Então não é formalmente, do ponto de vista absolutamente formal, uma conexão neste fibrado. Então, para que seja, você cria isto. E agora sim é. Ou seja, você está trapaceando. Você coloca isso aqui para que seja agora sim uma conexão decente neste fibrado. Não, observa que como quando aqui você coloca derivar em relação a R, você deriva assim, deriva como isto. Oi? Derivo assim Em T. Isso, quando a derivada de aqui, né? É o que segue desta igualdade. Observa que o fibrado que está aqui em cima é o E. Isso aqui não depende de T. Isso é simplesmente o pullback de E. Você pode pensar isto simplesmente como uma cópia disto, onde não acontece nada em R. Se você pega como as seções desse fibrado, por exemplo, se você pega Xi, se Xi é uma seção de E, o pullback, isso vai ser uma seção deste fibrado, né? De pi. É uma seção do pullback de E. Mas isso aqui não depende de T. Então esta não vai depender de T. Quando você faz isto, mesmo com T, né? Ou seja, a chapeuzinho, isto é zero. Agora, você pode aqui
pegar seções que sí dependan de t. Não tem nenhum problema. Por exemplo, eu posso multiplicar isto por t. Aí depende. E aí a derivada não vai ser... Vai aparecer alguma coisa aqui, não vai ser zero. Mas você pode pegar como base a mesma base anterior e as derivadas em t não aparecem. Quando você, lembra, quando você tem um fibrado aqui e qualquer função aqui embaixo, você pode, existe o pullback desse fibrado, aqui seria π1. Aqui é π1. Existe o pullback do fibrado e as conexões também têm seu pullback. Então, estou puxando para trás essa conexão. Estou criando uma conexão. Isso aqui é só um truque para dizer, bom, sim, é verdade, essas conexões dependem de t. Não são então uma conexão aqui. Não posso usar nada que use conexões porque não é uma conexão aqui, está dependendo de t. Ah, mas basta multiplicar por R, agora sim é uma conexão. Pronto, isso que estamos fazendo. Oi? Para cada t é uma conexão. Isso. Porque depende de t. Aqui, ou seja, esse operador agora vem aqui, né? Pronto, não é mais uma conexão, agora depende de mais uma coisa. Então a gente não quer que aconteça isso. A gente quer usar conexões. Então para isso a gente trapaceia, a gente faz produto com R para que isso vire uma conexão. Só. Para definir esa conexión, pensaría yo es, fijo ese punto de B como R, y pues dos direcciones, una en B y otra en R, y te preguntas cómo deriva en B según habla T, Isso. según la derivada usual. Isso. Muito bem, agora construímos uma teoria paralela. ¿Sí? O sea, tudo que fizemos na aula de hoje foi fazer uma outra teoria para fibrados vetoriais. ¿Por qué que coincide con o anterior? Definimos otras clases características que ahora dependen de una conexión afín. ¿Por qué que va a coincidir con o anterior? Y coinciden porque, na verdade, por isso que eu coloquei o E en todos lados. Isso que está aqui está relacionado con la conexión no fibrado de bases. ¿Y cómo? ¿Lo apaguei? Não apaguei. Então, lembre, né? Nós definimos gamma xi de x como uma soma de gamma i j de x, xi j, mas tudo depende da base E. Do frame E. Então tem um E aqui, e isso que está aqui nós chamamos W de E. Visto como matriz agora. Então é uma forma com valores nas matrizes. Ou, se vocês preferem, uma matriz de formas. Por outro lado, sim, então aqui temos, vamos escrever, temos E, B, RK. Temos aqui, para cada E,
base, para cada frame, né? para cada base local de campos, temos uma ômega E e temos a sua curvatura ômega E. Por outro lado, nós podemos pegar o frame bundle, o fibrado de bases de E. A fibra disto é GLKR, o fibrado principal. A base é a mesma. Mas aqui temos uma conexão principal. Vou denotar assim. Mas está aqui. É uma forma aqui, enquanto que aqui é uma forma aqui embaixo. Mas estamos trapaceando, porque é uma forma aqui embaixo, mas para cada I. Isso que está aqui é uma forma aqui honesta. Não depende de parâmetros, não depende de ninguém aqui. O fibrado principal, o que faz é justamente isso. Ver, em vez de ver que isto são formas que dependem de alguém, a gente vê isto como formas. Aqui também temos a curvatura da conexão principal. Então, conexão principal, curvatura principal. Conexão afim, a curvatura da conexão afim. Mas, em princípio, são teorias paralelas, né? Não são. O que acontece é que esta projeta nesta. Como? Essas duas estão relacionadas. Assim. Peguem E, uma seção deste fibrado. Ou seja, vai de U dentro de B para o fibrado de bases. Ou seja, isso. Isso que está aqui é uma seção assim. Por isso eu chamei de E. Né? Isso que está aqui é uma seção deste fibrado. Então, isso que estamos vendo aqui embaixo, né? Estamos pensando assim. Por outro lado, essa W aqui, a conexão principal é uma forma aqui. Isto é uma função que vai daqui a aqui. Portanto, o pullback desta é uma forma aqui. Isso que acontece. Cuidado. O que estou dizendo aqui? O que quer dizer esta igualdade? Porque aqui temos liberdade para escolher qualquer conexão linear e aqui qualquer conexão principal. O que isto quer dizer é que, dada uma conexão principal aqui, existe uma única conexão linear aqui dada por esta igualdade. Ou, ao contrário, dada uma conexão linear aqui, existe uma conexão principal aqui dada por essa igualdade. Vocês podem reclamar agora, e com razão, pelo seguinte. O que é o lado direito? O que é esta forma? É uma forma aqui. Ou seja, eu preciso pegar um vetor e dizer para vocês quem é. Bom, mas é o pullback. Isto é simplesmente isto. Essa é a definição de pullback. ¿Sí? E por que isto determina esta totalmente? Isso é uma coisa absolutamente geral de fibrados. ¿Eh? Isso determina, essa igualdade determina a outra, né? Ou determina as derivadas
as derivadas de ômega. O que estou querendo dizer? Estou querendo dizer isto. Suponha que vocês tenham uma função f. Isso é parecido com aquele conselho velho. Querem calcular uma diferencial? Usem curvas. É a mesma coisa. Observem. Você tem uma função agora, g ou h, que vai de um certo fibrado em R. E vocês querem calcular a derivada da h. Como fazem? Este fibrado pode ser uma coisa muito ruim, que é difícil de ver. Por exemplo, o caso, né? É o fibrado das bases. O que quer dizer quando a gente faz isto, por exemplo? E a afirmação é que não interessa. Por quê? Como vocês calculam isto? Isto é um fibrado. Ou seja, isso fibra sobre uma base. Então, querem calcular isto num ponto de E. Quem é este? É zero. Então, E0 é um elemento de E. Então, como calcular isto? Bom, isso aqui é um fibrado, e todo fibrado tem suas seções locais. Então, eu posso pegar uma seção disto, ou seja, uma aplicação E, de B em E, e aqui vocês pegam um ponto P, tal que esteja na fibra, na base de E0, ou seja, aqui está π, e π de E0 é um elemento em B, chamado B. Né? E B. Então, de novo, isso aqui é um fibrado. Eu posso pegar uma seção, né, que passe por E0. Ou seja, E de B é 0. Então, agora... Oi? Não entendi. Não. Desculpa. Então, eu pego uma seção que passe por esse ponto. Bom, então, isso que está aqui é um elemento no espaço tangente a E0 de E. E, portanto, eu posso calcular isto. Isto em B. Sim? Mas isso aqui é composição de diferenciais. Isso que está aqui é H composto com E diferencial em B de X. Mas vejam, agora esta função não é mais uma função definida em E. É uma função aqui embaixo. Sim? Isto é, aqui está E, então. Então, aqui está H composto com E. Estas costumam ser muito mais simples de derivar que estas. E isto é exatamente o que estamos fazendo aqui. Estamos definindo esta com estas derivadas. ¿Sí? Estamos definindo com estas coisas. ¿Sí? Agora a pergunta é por que isso é suficiente? Certamente, os vetores dados assim estão aqui dentro. Mas nem todo vetor aqui é dado assim. E o que falta é só... Mas qual é a questão? É que o que falta tem medida zero. Pensem no seguinte, pensem caso simples. R2. R2 visto como um fibrado, ou seja, fibra R, base R. Aqui vocês querem os vetores em R2. Como vocês conseguem os vetores tangentes aqui em R2? Bom, basta pegar qualquer função e pegar a derivada dessa função. Quando vocês mudam a função, é o que estamos fazendo aqui, mudando o E. Quando vocês mudam a função, vocês barrem todos esses vetores com exceção do vertical. Mas o vertical tem medida nula dentro de todos os vetores. Então, uma função contínua definida sobre estes vetores, este tipo de vetores, está bem definida em todos lados. Esse é um excelente conselho para derivar em fibrados.
Não derive no fibrado. A vezes é melhor pegar uma seção e derivar através da seção. É a mesma coisa que com curvas. É exatamente o mesmo princípio. Querem calcular uma diferencial, usem curvas. Então, em outras palavras, o que estou dizendo é que o conjunto dos EB de X, onde X está em TBB e E é uma seção de E, isto coincide com o espaço tangente a E0, né? E E0, E de B igual a E0. Isto é a mesma coisa que isto, menos o espaço tangente da fibra. E isso tem medida nula. Isso tem medida nula aqui. Portanto, isto são quase todos os vetores tangentes ao fibrado se escrevem assim. Então, isto determina uma conexão em função da outra. Então, esse é o exercício. Provem isso. Provem que se uma é uma conexão principal, esta é uma conexão principal, se somente assim, esta é uma conexão afim. Então, é conexão principal, se somente assim, é uma conexão afim. O sea, uma forma de conexão principal, uma forma de conexão afim. Claro que toda conexão está determinada pela sua forma de conexão, né? Toda conexão afim está determinada por esta, né? Aqui está. Né? Mas o interessante disso, bom, tem duas coisas importantes, né? A primeira é que em fibrados vetoriais vocês não precisam subir ao fibrado principal, vocês podem ficar tudo na base. E é tudo uma conta local, uma conta com conexões afins, né? Então tem tensores, mas vocês estão trapaceando, porque tudo depende da base que vocês pegaram. Então, realmente, quando vocês fazem isto, embora pareça que estão embaixo, tudo depende de uma base. Então, vocês realmente estão trabalhando aqui. E, na verdade, esta é a relação entre uma e outra. E tudo também se projeta. Bom, então qual é a ideia? Por que tudo funciona? Aqui. Por que tudo funciona? Né? Porque aqui nós temos esta, né? E aqui nós temos a duas formas de curvatura afim, e essas duas formas de curvatura principal. Né? Então aqui, na aula anterior, nós fizemos isto. Isso aqui é uma forma fechada que projeta numa forma aqui. Ou seja, aqui tem alguém, tal que quando aqui tem a projeção, tal que quando eu faço isto me dá esta. Tem alguém aqui. Mas aqui agora nós pegamos a mesma F e temos F de ômega E que nós acabamos de ver, eu apaguei, mas acabamos de ver que não depende de E. Porque justamente esta F mata a adjunta.
Temos esta. Bom, esta é a que vai aqui. Deixa eu colocar alguma coisa para distinguir as ômegas. Então, o que acontece é justamente que esta projeta nesta. Por isso é que as duas teorias são a mesma. Porque lembrem, a teoria de Chern-Weike que diz, quando você faz isto, esta projeta em alguém de baixo e é essa classe característica que a gente pega. O que estou dizendo é que sim, e a que projeta é esta. Então são a mesma teoria. Dá na mesma vir para aqui ou ficar aqui embaixo. A coisa foi descoberta aqui primeiro, né? Depois é que foi generalizada para fibras principais. Mas a coisa original é aqui. Então, uma última observação, né? Nós aqui trabalhamos como fibrado vetorial sem nada. Agora nós poderíamos colocar uma métrica riemanniana no fibrado. E em vez de considerar bases, aqui posso pegar bases ortonormais de campos. Sim? Então, isso vira um fibrado com um grupo estrutural ON ou OK, em vez de todas as matrizes, só fica OK. Então, agora o que estou fazendo é considerando, botando qualquer métrica aqui. Sim? Agora, automaticamente, este vira um OK fibrado. Ou seja, agora repetimos tudo. Não vou fazer todas essas contas, não se assustem. Então agora eu posso pegar Xi1, Xk, uma base, mas ortogonal. E faço a mesma coisa. Pego, bom, então temos uma métrica aqui, então tem sua conexão. Pego uma conexão compatível com essa métrica. Então, esta compatível à métrica. Aí saem fazendo a mesma coisa. Temos então ômega. Mas essa é compatível. O que quer dizer que é compatível? Quer dizer que x de xi eta é a derivada de xi x eta mais xi a derivada x eta. ¿Sí? Em particular, quando vocês pegam aqui os elementos da base. Então, o que isso diz para os elementos da base? Xi, Xj. Bom, isto é zero, porque isto é ou a função identicamente 1 ou a função identicamente 0. Porque é ortogonal. Então, isso é zero. Então, aqui vai ficar Xi, Xj mais Xi, Xj. Mas isto, que está aqui, é, por definição, como é uma base ortogonal, isto é gama I J de E em X, e isto é gama de Ji de E em X. Ou seja, o único que estou dizendo é que esta forma de conexão agora cai nas matrizes antisimétricas.
que não é nada mais do que a álgebra de Lie de OK. Então, isso é uma forma com valores aqui. ¿Sí? A álgebra de Lie do grupo ortogonal são as matrizes antissimétricas. Perfeito. É onde tinha que cair, né? Mas agora vocês podem fazer tudo exatamente como fizemos, tudo, repetem exatamente todas as contas, só que em vez de trabalhar com matrizes, vocês vão trabalhar com matrizes antissimétricas. ¿Sí? Em vez de trabalhar com bases, vão trabalhar com bases ortogonais. ¿Sí? Mas vai dar tudo na mesma. Vocês reduziram o grupo, pegaram um grupo menor, um grupo muito menor. Este grupo é compacto, o outro não é. As matrizes inversíveis não são compactas, né? Ou como grupo, não é um grupo compacto. A dimensão é menor, né? Metade da dimensão praticamente. Menos da metade. Então, mas podem continuar o mesmo joguinho. Certo? Alguma pergunta? Sí. Com um limite. Isso, pensa nisso, né? Esta função, como função no fibrado tangente, né? Ou seja, o que estamos dizendo? Que DH, então, vai daqui para aí. Agora, estas composições, isso que está aqui, na verdade, está definido aqui, menos o espaço vertical. Então, esto que está aqui te permite calcular isto. Te permite calcular esta, na verdade. Mas se H é diferenciável, H está definida aqui. Bom, e isso aqui é denso, aqui. Só estou tirando um subespaço. Sim, se isso aqui é diferenciável, esta é contínua e é diferenciável, né? Então, bom, isso é uma forma totalmente abstrata, mas muitas vezes não precisa. Muitas vezes não precisa. Mas, por exemplo, para provar isto, você não vai ter que calcular um limite, mas vai ter que ver por quê. Porque lembra que na definição de conexão principal, você precisa provar isto, né? E justamente, este é vertical. Então, você vai ter que ver por quê. Mas não tem que calcular nada. Mas esse é um caso onde realmente, justo, você precisa de informação no fibrado vertical. Mas isto serve para milhões de coisas. Para provar, para simplesmente definir assim, não se preocupar de mais nada, por exemplo. Ou para provar que uma diferenciável é zero. Se você prova que todas estas são zero, então esta é zero. Ou para provar que duas são iguais.
duas funções são iguais. Se são iguais nesses, se as derivadas são iguais nesses. É muito comum, e isto aparece muito inclusive na teoria de subvariedades, onde você tem uma subvariedade dentro de uma variedade e tem um campo normal, por exemplo. Aí você precisa ver esse campo, a aplicação de Gauss é justamente um exemplo disso, né? Aí você tem que ver esse campo normal e derivar isso como função. Como eu faço, né? O melhor é pegar uma seção e derivar a composição das coisas. No tangente, embaixo. Isso. Mas, no fundo, é o mesmo truque de pegar curvas para calcular diferenciais. É a mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo princípio. Né? Você desce a uma coisa mais simples. Este é um objeto muito mais complexo do que este. Então, esta função é muito mais simples de calcular do que esta. E isso é o que nós fizemos na aula de hoje, né? Nós trabalhamos com esta, em vez de trabalhar com esta. Isso é exatamente o que nós fizemos. Ok. Então, mais alguma pergunta? Então a gente segue na terça.